Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina Laboratório de Bancos de Dados. Nessa aula, iremos ver sobre mapeamento OR e conexão com aplicação com bancos de dados. Então, aqui é onde a gente vai juntar agora tudo que a gente fez, na verdade, até o momento, né, na questão de selects, nas buscas, nas inserções, atualizações de dados, nas restrições, e agora colocando em prática junto com uma aplicação, e a gente vai estar usando aqui uma aplicação Java, tá? Para poder exemplificar esse processo. Então, a conexão com bancos de dados, né, ela é esse processo que permite que uma aplicação, então, interaja com o banco para realizar operações, como inserir, consultar um dado, certo? Deletar dados, né? Então, em termos práticos, aí ela é essa ponte, então, que permite, né, que o código da aplicação troque informações com o banco, seja ele relacional, né, com uma estrutura de tabelas, ou não relacional. Então, vamos ver como faz a conexão com o banco usando o JDBC, certo? Que ele é responsável, né? É uma API que eu tenho do Java hoje, que ele é responsável, então, por fazer essa conexão do banco de dados, né, com a minha aplicação Java, usando comandos SQL. Né? Embora ele seja bastante poderoso, né, ele requer que os desenvolvedores gerenciem manualmente as conexões, preparem as consultas, né, e lidem com o tratamento de exceções em baixo nível. E ele fornece uma interface ali direta com bancos de dados, permitindo abrir conexões, executar comandos, entre outros. Bom, eu vou mostrar aqui então um exemplo de um código em que eu estou usando o JDBC. Então, lembrando, aqui é um print do VS Code, tá? Que é o Visual Studio Code, que é uma IDE de programação, né, que eu consigo programar Java, certo? E aí, nesse código aqui, pessoal, o que temos aqui, então? Temos uma conexão, tá? Que está sendo feita aqui na minha main mesmo, tá? No meu arquivo main aqui do Java. E o que está acontecendo aqui, né, com essa conexão aqui agora, tá? Eu estou fazendo uma conexão aqui manual, então, via essa API, tá? A gente vai ver daqui a pouco uma outra forma de conexão com esse banco, usando, tá? Estratégias de mapeamento OR, por exemplo, que é uma técnica que a gente tem, usando outras tecnologias aqui dentro do meu banco, certo? Bom, primeiramente, então, vamos ver então como é que funciona ela. Eu vou compartilhar minha tela, então, para que a gente possa entender sobre essa estrutura. Bom, pessoal, então agora nós temos aqui a, a nossa aplicação Java. Então, estou usando aqui o VS Code, certo? E aí temos aqui, dentro da nossa main, a nossa aplicação Java, né? Onde está aqui o nosso método main. Bom, o que precisamos aqui, então, entender, tá? Aqui tem uma estrutura, tá? Tem esse pom.xml aqui, por causa que eu estou usando aqui o Maven, tá? A gente vai entender o Maven daqui a pouco, o que ele serve, tá? Ele vai ser, mas basicamente para ele gerenciar algumas dependências aqui dentro da minha aplicação. Então, APIs, né, que são necessárias, e outras dependências ele já coloca aqui de forma automática. Então, ele serve praticamente para isso. Então, vamos ver aqui, então, como é que vai, o que está acontecendo aqui dentro do meu banco. Então, primeiramente, aqui eu tenho algumas importações que elas são necessárias para que esse código funcione, tá? Então, primeiramente, eu tenho aqui a importação aqui da minha classe do statements. Essa classe, ela serve, né, para executar comandos SQL, que eu vou fazer posteriormente. Eu tenho a minha classe aqui, connection também, que ela é responsável para estabelecer conexão com o banco de dados. Eu tenho um Drive Manager, né, que vai gerenciar as conexões desse banco. Eu tenho o result set, né, porque a gente vai fazer aqui algumas consultas SQL,
E aí ele para armazenar o resultado dessas consultas, e eu tenho um SQL Exception para tratar as sessões aí relacionadas ao meu banco de dados, certo? Bom, logo aqui então, dentro da minha main então, eu vou começar então a fazer a minha conexão. Então, o que que eu preciso colocar aqui, tá? O que que a gente precisa entender, pessoal? Nossa máquina, ela precisa já ter instalado aqui o JDK, para que a gente possa fazer aqui a instalação. E aqui, como eu falei, eu estou usando o Maven para me gerenciar dependências dentro do meu banco de dados, tá? Eu vou abrir aqui o Maven aqui, só para a gente poder ver aqui onde é que eu coloquei a dependência de JDBC, tá? Eu vou explicar sobre o Maven ainda nessa aula. Então, aqui no Maven, eu preciso ter aqui as dependências que são necessárias. Então, preciso ter a dependência já do PostgreSQL, que ele já vai tratar, né, aqui do permitir essa conexão aqui via JDBC, certo? Então, o que está acontecendo aqui, tá? Eu estou colocando aqui o try-catch, tá? Que para tratar aqui as exceções do meu banco. Então, ele vai tentar fazer conexão. E se algo der errado aqui, ele vai gerar essa exceção aqui em nível de código, tá? Para eu poder tratar. E aqui dentro, o que está acontecendo, tá? Eu estou, então, criando aqui primeiramente, estou estabelecendo aqui alguns parâmetros para conexão com o meu banco, tá? Então, eu estou criando aqui uma instância, né, da minha classe connection, vou chamar ela de conexão aqui, e aí aqui eu chamo aqui a minha classe que vai gerenciar a conexão, chamo o método getConnection, e aí vou colocar aqui qual que é o meu banco de dados, tá? Então, eu coloco aqui que eu vou usar a API do JDBC, e aí eu coloco aqui que o banco de dados é o Postgre, e aqui eu coloco o seu caminho, tá? Aqui qual o domínio que ele está, né? Aqui está no meu localhost, a porta e nome do meu banco. E aí eu coloco qual que é o usuário desse meu banco. O usuário aqui vai ser, por exemplo, Postgres mesmo. E aqui a senha, eu coloquei a senha aqui padrão, né? Que é 123 root, tá? Logo em seguida, eu vou verificar então a conexão, para verificar se ela deu certo, tá? Para verificar se ela deu certo, o que que eu faço? Só fechar aqui um pouquinho, diminuir um pouco mais. O que que eu faço aqui então? Eu vou verificar então se a conexão deu certo. Para isso, eu coloco se conexão for diferente de null. Ou seja, aqui eu vou verificar aqui se a conexão foi estabelecida com sucesso, né? Então, se ela não retornou nada ali de erros, né? Então, quer dizer que ela deu certo. Eu vou colocar aqui que o banco de dados foi conectado com sucesso. E aqui eu vou criar um objeto statement para executar comandos SQL. Então, aqui eu vou criar esse objeto. Tá? E eu vou chamar uma função aqui que eu estabeleci aqui embaixo, que é o consulta dados. E eu vou passar, né, esse statement para ela, certo? Então, eu chamo a função, né, para realizar, então, essa consulta, então, com o meu banco de dados, tá? Para executar ali comandos SQL. E aí eu vou fechar, então, o statement após o uso para liberar os recursos. Eu fecho também a minha conexão, tá? Então, fecho os dois aqui. E se algo der errado aqui, né, nessa conexão, se retornar alguma coisa, porque deu errado minha conexão, então aqui não é, você coloca que a conexão falhou. E aí, tá feito isso, o meu banco de dados está conectado, então se a senha estiver incorreta, acontecer alguma coisa que precisa ser tratado, tá, corretamente, pode ser alguma coisa com a instalação do Java, pode ser alguma coisa com o JDK, né? Às vezes precisa de alguma configuração lá das variáveis no ambiente, né? Do seu sistema operacional para que resolva aqui algum problema se vier a acontecer, tá? E logo aqui eu tenho aqui então meu método, tá? Que é esse consulta dados. Esse método aqui, tá? Ele vai executar comandos SQL e vai imprimir ali resultados, tá?
Para ele, né, eu preciso passar um objeto statement que eu tinha, definido, né, criado ali anteriormente, por isso que eu passo ele aqui como parâmetro. E aí para fazer aqui a minha query, meu select, tá, eu vou criar uma string, dou um nome para essa string, coloquei como query, tá, e aí eu coloco a minha string normalmente, como se eu estivesse, né, fazendo meu select lá dentro do meu banco mesmo. E aqui eu coloco outro try catch, tá, então ele vai então fazer o quê? Vou criar aqui uma instância do meu result set, que essa aqui é a minha classe, que ela é responsável, tá, por guardar os resultados de uma busca, de uma query que eu vai executar no meu banco. E aí eu passo, né, qual que é a minha instância aqui do statement, e eu coloco aqui, né, execute query, tá? E aí eu passo a minha query, então, como um parâmetro. E aqui que eu vou fazer, né, enquanto tiver um próximo resultado, porque aqui ele vai retornar aqui várias dentro desse result, às vezes vai ser uma linha, às vezes vai ser 2 linhas. Então aqui, eu posso ter várias linhas como resultado. Então vamos supor que eu tenha 3 João no meu banco, tá. Então eu estou selecionando aqui todos os alunos, tá. Então vamos supor que eu tenho lá no meu aluno João, a Ana, a Maria, mais uns 2 João, né, ali retornado. Então tem, sei lá, 5, 6 alunos. Então ele vai retornar aqui todo esse resultado dessa consulta. Então aqui eu coloco: "Olha, enquanto tiver um próximo resultado, uma próxima linha, eu vou então pegar a string então desse resultado, de qual coluna? Do nome. E aí, vamos então entender, né, então aqui eu vou fazer isso, e aí, se eu voltar aqui se eu for para o meu banco de dados, eu vou conseguir ver que para esse banco, então eu vou compartilhar agora minha tela do banco com vocês, para vocês verem como é que ele está antes da gente executar aqui essa, conexão. Aqui então no meu banco aulas, eu vou ter aqui, é o banco que eu estou trabalhando, eu vou abrir aqui a ferramenta de query, tá, e eu vou fazer a mesma consulta que eu estou tentando fazer lá, que é o select from, dentro das meu banco aula tem um aluno, e ele vai retornar aqui então, todos os alunos então, né, que estão registrados nesse banco, certo? Então aqui retornou o João, a Maria, o Pedro, a Ana e o Carlos. Então lá no nosso aplicação tem que retornar lá a mesma coisa, certo? Então voltando aqui, vou executar então essa aplicação, vou ver aqui em run, vou só conferir ali, tá, minha tabela tá como aluno, porque eu troquei. E aí eu vou executar então. Bom, depois que eu executo aqui então meu banco, né, então ele colocou aqui o banco conectado com sucesso, e aí aqui os mesmos alunos que eu tinha no meu banco. E dessa forma a gente consegue executar várias queries aqui, né, para fazer aí diversas coisas, tá. Então consigo fazer inserções, aqui vejo que tudo que eu faço aqui é manualmente aqui no meu banco. E aí, né, isso traz algumas questões que a gente vai resolver daqui a pouco, tá. Então vamos voltar para os nossos slides. Bom, então aqui eu coloquei alguns slides sobre nossa conexão com o banco, tá, para que vocês possam tentar isso depois na sua aplicação, tá. E aqui como exibir os resultados desse banco, certo? E aqui, né, as conexões que temos que fechar para liberar, então, recursos aí da minha memória, certo?
Então, né, de forma básica, o JDBC ele funciona então com o connection, que é esse objeto responsável por gerenciar a conexão. E eu tenho statements, né, que são objetos aí para usados para enviar consultas SQL para o banco. E eu tenho o result set que vai armazenar aí os resultados da minha consulta do banco de dados, né? Quando eu tenho um select, por exemplo, tá? No entanto, né, por exemplo, eu estou trabalhando com Java, e no Java a gente trabalha ali com orientação a objetos, então a gente cria classes ali dentro, né, a gente define novas instâncias, né, dessas classes, meus objetos, que em linhas gerais, né, eles poderiam ser o quê? Registros no meu banco, mas se eu quero, às vezes, converter isso, né, então, pegar um objeto que eu criei e passar isso para o meu banco, isso dá muito trabalho, preciso fazer isso tudo manualmente, assim como eu fiz agora, só que passando esses objetos, né, para as inserções, atualizações, o que, pode, né, ficar suscetível a alguns erros, tá? E aí, para isso, eu tenho o mapeamento objeto relacional, né, mapeamento OR, né, ou ORM, né, como é mais conhecido, né, pela sua sigla. Então ele é uma técnica, né, que a gente utiliza para converter dados, né, entre sistemas de tipos incompatíveis, usando orientação a objetos. Então ele cria uma ponte, né, entre o mundo dos objetos, né, da programação Java, com os objetos relacionais. Então, a partir dele, eu não preciso mais ficar me preocupando, por exemplo, com ter que fazer todo esse processo, tá? De eu pegar um objeto e colocar no banco de forma manual com o JDBC, como a gente viu agora há pouco, tá? Então, como é que a gente faria isso então? Tá? A gente vai ter que usar algumas ferramentas que vai me possibilitar fazer essa ponte, tá? Então, por quê? No Java ali vou estar trabalhando com objetos, enquanto no banco de dados eu vou utilizar tabelas. Então, como é que eu consigo transformar ou mapear, né, eh, essas classes e objetos em tabelas e registros, né, em que cada classe vai corresponder a uma tabela e cada objeto vai corresponder a um registro no meu banco de dados, sem que eu tenha que escrever todo o código SQL manualmente, tá? Então, o mapeamento OR ele vai ser essa técnica aí que eu utilizo, essa ferramenta que eu vou ter para, então, fazer esse trabalho, tá? Então, isso vai economizar tempo, reduzir erros e manter meu foco ali somente na orientação a objetos. Né? Então, aqui eu coloquei aqui, então, algumas vantagens, então, de eu usar mapeamento OR. Então, eu posso trabalhar diretamente com objetos no seu código Java, e o mapeamento OR, né, vai se encarregar de traduzir as operações com esses objetos para o banco de dados, tá? Ele reduz, então, a necessidade de SQL manual, ele reduz porque não exclui, né, algumas coisas a gente precisa fazer ali com SQL manual, e ele vai facilitar a manutenção, tá? Porque o código vai ficar muito mais organizado e fácil ali de manter. Né? Então, além de mapear as classes para as tabelas, o mapeamento OR também permite que eu defina um relacionamento entre as classes, né? E aí, para isso, eu posso usar, né, algumas anotações para fazer isso, certo? Como, por exemplo, eu posso criar anotações antes da minha tabela, de um para muitos, de um para um, de muitos para muitos, que são relacionamentos que a gente aprende quando a gente está estudando ali projetos de bancos de dados, né, nessa questão de relacionamento de tabelas, certo? Então, a partir dessas anotações. E aí tem vários benefícios práticos, né? Então, quando eu uso o mapeamento OR, né? Então, a estrutura do banco de dados é como se ela ficasse escondida, né? E eu posso focar, então, ali na orientação a objetos, enquanto o mapeamento OR ali, né? Cuida, então, de como que esses objetos se relacionam com o banco de dados, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cliente, né? Que eu estou criando em orientação a objetos.
Então, estou criando esse cliente, estou colocando aqui os atributos, setando aqui valores, né, para os atributos para esse objeto, né? Então, estou criando aqui o João, né, o e-mail do João. E ao invés de ter que pegar esse objeto, né, criar aquela conexão JDBC e passar esse dado para ser armazenado no banco, né, coluna por coluna, eu posso simplesmente vir aqui e pedir para ele persistir esse objeto no banco de dados, usando aí as ferramentas que a gente já vai ver. Então, né, para eu usar então o mapeamento OR, eu preciso utilizar aqui algumas ferramentas e algumas tecnologias, né, que vão desempenhar papéis aí muito específicos quando eu for trabalhar ali com um mapeamento para que faça então essa ponte, tá? E aí a primeira das ferramentas, tá, que a gente precisa ter instalado é o Maven, tá? É uma ferramenta de automação de build, tá? Em que ela faz gerenciamento de dependências para projetos Java. Então, sua principal função é facilitar o processo então, de construção, gerenciamento e integração de bibliotecas Java. Tá? Então, ela baixa e gerencia as bibliotecas necessárias para o projeto, né? Incluindo o JPA, o Hibernate também, que a gente vai entender o que é esses dois, e o JDBC, que por mais que a gente não lide diretamente, né? Ele fique escondido ali para gente, ele ainda vai existir, tá? Então, ele permite que você defina todas as dependências em um único arquivo, né, que ela cria, que é o pom.xml, que é aquele arquivo que mostramos anteriormente. Então, ela cria então, esse arquivo pom.xml, dentro dessa tag dependency, eu coloco cada dependência, então, que eu vou usar ali no meu banco, tá? Nesse caso aí, vocês estão vendo algumas dependências que são necessárias, né, para poder fazer toda essa conexão. Primeiro, a dependência do PostgreSQL, do Hibernate, tá? Também aqui para que a gente possa, né, as duas dependências do Hibernate, para que a gente possa fazer esse mapeamento OR aí entre os meus objetos e as minhas classes, certo? Outra tecnologia que vamos utilizar é o JPA, tá? E aí ele é nada mais do que uma especificação oficial do Java. Então, agorinha há pouco eu mostrei, né, que a gente consegue, a partir desse mapeamento, definir relacionamentos. Aí eu coloquei lá os arrobas, né, que a gente utiliza, as anotações que a gente utiliza dentro do Java. Aquelas anotações, né, elas são definidas a partir dessa especificação do JPA, que define então esse conjunto de regras então para gerenciar essa persistência, né, dos dados no banco de dados, né, através dos objetos Java. Então ela me permite então, né, que eu defina entidades Java, né, as classes que correspondem a tabelas no meu banco. Então ela vai abstrair essa camada de persistência, ou seja, não vou precisar fazer toda aquela conexão e aquela inserção com o JDBC que eu tinha visto, porque se eu tivesse um objeto ali, eu teria que, para cada atributo, passar isso, né, para persistir no banco de dados de forma manual, que dá muito trabalho. Então, ela já vai fazer, ela vai permitir, então, né, ele vai definir as regras, então, para esse meio de campo. Tá? E aí, eu trouxe aqui um exemplo que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Mas aqui é um exemplo da minha classe aluno, tá? E aí, vocês estão vendo que eu estou colocando aqui algumas anotações, por exemplo, @id para definir que o atributo dessa classe que eu estou definindo, ele vai corresponder na minha tabela do meu banco de dados a um atributo que vai ser um identificador, tá? Que vai ser uma primeira key, certo? E aí, quando eu for definir outras colunas, né? Eu for colocar, por exemplo, que olha, nome não pode ter, não pode ser um campo nulo. Então, eu consigo colocar @coluna, né? E aí eu vou setando aqui alguns parâmetros para definir, por exemplo, se o campo pode ser nulo, se ele também
pode, se ele deve ou ser não um campo único, né, como é o caso aqui do e-mail, certo? Então a gente consegue definir a partir dessas anotações de JPA que me permite isso, tá? E uma outra tecnologia que eu preciso aqui dentro é do Hibernate, tá? Que é uma das bibliotecas mais populares que implementa especificação JPA. Né? E ele vai transformar essas instruções JPA em consultas SQL que vão interagir ali de forma direta com o meu banco. E ele vai também, né, lidar ali com a criação, né, gerenciamento de sessões, né, com banco de dados, e ele vai fornecer, né, essa Entity Manager, né, para executar operações de CRUD aí na minha tabela. E aí agora, né, para a gente poder ver aqui um exemplo, a gente vai considerar aquele mesmo exemplo que a gente viu em aulas anteriores, que é o sistema de matrícula dos alunos, né? E em vez de a gente ter que escrever o SQL diretamente, eu posso criar então as classes Java que vão representar essas entidades, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui que a gente vai fazer somente uma das entidades, tá? Uma das classes, que vai ser o aluno, para a gente entender como é que isso funciona, certo? E aí, para isso, a gente vai ter que conhecer algumas anotações, tá? Mas a gente pode ir para a parte prática agora e a gente vê isso juntos. Eu estou aqui no meu computador e uma das coisas que a gente vai fazer agora eu vou só explicar, tá? Não vou fazer todo o processo, tá? Mas como é que a gente faz a instalação do Maven, tá? Então, o Maven, tá? Vocês podem baixar aqui o seu arquivo binário, por exemplo, no computador, tá? A instalação dele se dá dessa forma. E aí, fez o download desse arquivo binário, você vai descompactar isso em algum lugar. No meu caso, vocês podem ver que eu descompactei aqui no meu C2 pontos, tá? E aí eu defino isso aqui. E aí eu vou nas variáveis meu sistema, tá? Eu consigo nas variáveis meu sistema a partir das propriedades aqui do meu computador, tá? Vou vir aqui nas variáveis do ambiente. E aí, o que eu preciso colocar nessas variáveis do ambiente? Eu preciso criar essa variável aqui, m2 underline home, com esse mesmo nomezinho que está aqui, colocar em qual local que está localizado o Maven, que no meu caso aqui é no C2 pontos. E aqui no path, tá? Também dele, eu preciso definir o seguinte, eu preciso definir onde é que está o executável aqui do ponto bin, tá? Para que ele possa achar, né, esse arquivo aí de qualquer lugar aqui do meu sistema, a partir de qualquer programa, tá? Fiz isso, pessoal. O Maven já está instalado, assim que se dá a instalação dele. Mas o que eu quero mostrar para vocês também, além dessas variáveis, é muito importante que você cuide a questão do JDK. Eu preciso ter aqui a variável Java Home, tá? Que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, inclusive, se eu for usar depois o JDBC, eu também preciso que ele esteja aqui, certo? E aqui, então, preciso então ter basicamente, tá? Essas variáveis. E aqui, quando eu venho aqui no path, tá? Eu preciso. É interessante, às vezes, a gente colocar aqui também. Aqui o Java Home também preciso colocar aqui onde é que está o executável dele. E eu coloquei também aqui o executável do System32 por uma questão de às vezes eu não estou usando o prompt de comando do Windows, né? Estou usando o PowerShell, né? Por exemplo, algum outro prompt, então preciso ter ele aqui. Isso pode ter alguns problemas também, tá? Na hora que eu estou executando. E aqui eu coloquei também aqui na minha variável do ambiente onde é que está o executável do meu Postgres SQL, tá? Então, basicamente, são essas configurações que a gente precisa cuidar para que a gente possa fazer aqui a programação de forma muito tranquila. Bom, esse aqui era o código que nós estávamos anteriormente, tá? Eu vou abrir daqui a pouco um pronto já, para que eu possa só explicar para vocês o que está acontecendo. Mas eu vou só demonstrar aqui a questão de como é que eu crio, então, um projeto aqui, tá? Usando aqui o Maven, tá? O Maven, então, que faz esse gerenciamento de dependências, como é que a partir dele eu coloco, né, ou insiro que eu vou estar usando ali o JPA e o Hibernate
né, o Hibernate aí, que é a ferramenta para eu implementar, então, toda aquela especificação do JPA, que define, então, as regras, né, para esse mapeamento OR acontecer aqui dentro da minha aplicação, tá? Então, eu vou fechar aqui esses arquivos, tá, por enquanto. E aí vamos vir aqui, então, em View, vou vir em Command Palette, tá? Tô usando aqui Visual Studio Code. Vou vir aqui em Criar Novo Projeto. E aqui eu posso definir se eu quero começar sem uma build especificada, mas nesse caso eu vou usar o Maven, tá? Que é o mais popular que tem. Vou colocar aqui a versão, ponto 4, o domínio, né? O domínio e o pacote que eu vou estar usando. E aqui vou colocar a aula demo 3, tá? E aí ele vai perguntar onde é que eu quero salvar esse projeto. Eu vou colocar aqui nos meus projetos code. E aí ele vai executar aqui, né, todas as tarefas, então, para criar esse projeto, né, a partir da utilização do Maven. Então, aqui ele vai fazer todas as definições e ele vai pedir para mim algumas confirmações durante esse processo. E aí basta dar Enter aqui nos dois momentos que ele pede essa confirmação. Aqui para confirmar a versão e aqui os pacotes, né, que estão sendo criados. Confirmo e aí ele vai criar já esse projeto. Aqui, eu vou ter então, tá, meu projeto criado. Aqui dentro de Source eu tenho aqui minha aplicação do Java. Bom, então aqui temos então esse arquivo pom.xml, que é um arquivo do Maven, que é onde eu consigo gerenciar minhas dependências. Então eu tenho aqui, dentro dessa minha tag dependencies, aqui que eu gerencio as minhas dependências. É aqui que eu vou colocar as dependências referente a Postgres, tá? Ao Hibernate, certo? Então, aqui que eu vou fazer essa gestão. Muito importante, pessoal. Aqui ele vai colocar a partir de qual versão do Java que eu estou compilando no meu projeto. Mas o meu JDK aqui, ó, eu até tenho aqui ponto 7, mas que ele não vai aceitar 1.7, tá? Ele precisa de a partir de 1.8. Então, a versão mais recente do JDK é o 23, é o 2.3. Então, eu vou colocar essa versão. Eu tenho que alterar isso lá, senão ele vai dar vários erros, tá? E ele não vai funcionar o seu projeto, tá? Deixa eu vir aqui. Então, vou trocar aqui para 2.3. Aqui também vou colocar para 2.3. Tá, e aqui dentro eu coloco as dependências. Onde é que eu busco, pessoal, esse códigozinho aqui para poder gerenciar dependências? Ela vai fazer o quê? Vai como se fosse instalar aqui o Hibernate, instalar também o driver para eu trabalhar com PostgreSQL de forma automática, somente a partir desse código. E como é que eu faço isso? Aqui no Maven, eu vou ter esse Maven Repository, tá? Esse repositório do Maven. É por aqui que eu procuro as minhas dependências, tá? Então, veja, eu tenho aqui o Postgres JDBC Driver. Então, eu preciso vir aqui pegar a versão mais recente que já está consolidada. Então, eu vou pegar aqui a versão mais recente. E aí eu pego esse código aqui e copio para dentro do meu pom.xml, certo? Da mesma forma, pessoal, eu vou fazer isso com com as outras ferramentas também, tá? Eu vou abrir aqui agora um projeto meu que já está configurado para que eu possa só mostrar para vocês como é que ele vai ficar aqui no final, tá? Bom, pessoal, então aqui eu abri aqui um outro, em que eu já tenho aqui meu POM aqui configurado. Então aqui, ó, veja, eu coloquei aqui o do Postgres, né, que eu mostrei aqui agora como é que vocês fazem. Outras dependências que eu preciso também, tá? E aí basta vocês fazerem a busca do Hibernate Core e o Hibernate Entity Manager, que são duas dependências do Hibernate que eu preciso para o meu projeto, certo? Deixa eu só. Então, assim, certifiquem que vocês tenham todas aquelas configurações que eu ensinei anteriormente, né, configuradas, caso estejam usando o Windows, tá? Para outros sistemas operacionais podem ter algumas diferenças, mas
curadoria de recursos educacionais do Padlet, vocês têm algumas videoaulas que ensinam para outras versões também, tá? Que vocês podem usar como apoio. Então, o JPA aqui, ele já vai ser utilizado aqui dentro do Hibernate, tá? Então, aqui eu tenho as duas dependências, né, que vão se referir, então, à inclusão de bibliotecas Hibernate aqui dentro da minha aplicação, tá? O Hibernate Core, tá? Ele vai manter todo o núcleo do meu framework, tá? Todas as funções, como mapeamento, gestão de transações, o gerenciamento das entidades também, tá? Então, ela vai permitir que eu interaja com o banco de forma muito mais simples. E o Hibernate, né, Entity Manager, ele vai ser responsável pelo quê aqui, tá? Ele vai ser responsável aqui por fazer toda a gestão, tá? Aqui dentro da minha aplicação. Ele vai fornecer uma implementação, então, desse Entity Manager, tá? Que vai ser uma interface da API da persistência JPA. Então, é ele que vai garantir que eu estou seguindo as regras das especificações JPA, né? Que é a especificação que a gente está aqui seguindo para trabalhar com o mapeamento OR, tá? Então, aqui voltando, tá? Eu tenho aqui, então, eu criei aqui dois pacotes, tá? Duas pastas. Então, uma está aqui meu programa Java, que vai ser o programa principal. E aqui dentro de domínio, eu criei minha classe aluno, que a minha intenção é que ela se transforme em uma classe da minha tabela, tá? Ali dentro do Java. Bom, pessoal, além dessas configurações que eu mostrei para vocês, eu criei aqui, tá? Dependendo do software, tá? Da ideia que vocês estiverem utilizando, já vai existir essa pastinha, tá? Eu tive que criar ela manualmente com a pastinha Resources. Aqui dentro da pastinha Resources, tá? Dentro de MetaInf, eu tenho esse arquivo Persistence, tá? Da minha aplicação. Eu preciso configurar esse arquivo, criar esse arquivo com esse mesmo nome dos pacotes que tem aqui. Por quê? Porque eu preciso, é aqui nele que eu defino, tá? A minha conexão com o banco. Então, não vou mais fazer conexão lá dentro da minha classe, tá? Eu vou fazer a partir desse arquivo persistence, que vai ser o responsável por eu salvar meus dados, né, no meu banco ali, né, a partir do mapeamento OR, tá? Então, eu vou explicar, então, aqui rapidamente. Então, a parte da conexão, ela se assemelha muito com o que a gente já tinha feito ali no JDBC, certo? Então, esse persistence, ele vai, então, fazer toda a configuração necessária, né, para mim usar a API da persistência JBA com Hibernate, tá? E aí, ele tem aqui algumas configurações. Então, veja, eu tenho aqui, primeiro definindo, tá? Inicialmente, o cabeçalho, né? Então, declarando aqui, né, o namespace padrão do JPA e a versão utilizada, que é 2.2. E aí, na sequência aqui, eu tenho essa persistence unit name aulas, tá? O que eu estou colocando aqui, né, a partir dessas linhas, tá? Primeiramente, tá? Estou definindo aqui a unidade da persistência, né, que vai agrupar todas as configurações e classes da entidade, tá? O nome da unidade da persistência vai ser aulas, tá? Esse nome é importante para que eu possa referenciar isso lá no código. Para facilitar, eu coloquei o nome dessa minha persistência com o mesmo nome do meu banco de dados, que também é aulas, tá? O qual eu vou conectar. E aí eu consigo vir aqui, então, nas propriedades, né, em que eu vou definir aqui algumas configurações. Então, esse Hibernate Dialect vai definir qual que é o dialeto desse banco de dados, né? Então, eu preciso saber qual que é o banco que está sendo usado para que ele possa, então, gerar o SQL apropriado. Então, estou usando aqui o Postgres. E aqui, pessoal, essas configurações, elas dizem respeito à parte dos dados para minha conexão com o banco. Então, qual que é o banco, né, que eu estou usando
vejo que o JDBC ele existe aqui, só não vou ter que ficar trabalhando com ele lá na minha classe mais, tá? Ele vai ficar aqui a partir dessa persistência. Então, qual que é o nome do meu banco? Vai ser o banco aulas. Aqui vai ser qual que é o usuário do meu banco, a senha, tá? E o driver que eu estou usando, que é do drive do PostgreSQL. E aqui tem algumas configurações a mais do Hibernate, tá? Então, a primeira configuração aqui dele, né, que é esse auto, ele vai controlar como que o Hibernate deve manipular o esquema de dados. Então, veja que o valor dele aqui, tá? Ele está definido como update. Então, aqui ele está como update. Por quê? Eu estou colocando aqui como update porque eu quero que o Hibernate, né, atualize meu esquema do banco de dados baseados nas classes, né, entidades, sempre que a aplicação for executada. Tá? Então, toda vez que a aplicação for executada, eu quero que ele, então, atualize esse esquema. Tá? Eu posso definir outros valores, né, como create, validate, né, o que se eu quero que toda vez as entidades sejam criadas novamente, aqui eu estou falando que eu quero que ele atualize, e se não existir aquela entidade no banco, ele vai criar ela para mim, tá? Mas, a priori, ele vai sempre estar atualizando aquilo que já existe. E aí o Hibernate Show SQL vai permitir, então, que Hibernate, né, exiba as instruções SQL geradas no meu console. Isso é muito importante para fins de depuração, né, para se algo der errado, eu conseguir ver qual foi a SQL executada. Tá? Então, consigo ver isso também. E aqui no Hibernate Format SQL, aqui eu estou basicamente definindo, tá? O SQL gerado será formatado, então, de forma mais legível, né? Com quebra de linha, com indentação. Então, são um arquivo, então, de configuração dessa persistência, tá? Que eu defino qual que é a especificação que eu estou usando para JPA, qual que é o meu banco, então todas as configurações iniciais ali para que ele possa, que a gente possa trabalhar, então, aqui dentro das minhas classes sem preocupação. E aí, dentro da minha classe aluno, tá? Veja que agora eu vou, então, definir essa minha classe aluno, mas aqui em cima eu tenho aqui algumas importações que elas são necessárias, tá? Eu tenho aqui essa interface, tá? Que eu estou importando aqui do java.io, inicialmente, que é o serializable, tá? Que é aí uma interface que vai permitir que a classe aluno seja serializada, ou seja, convertida para uma sequência de bytes, né? Para ser transmitida ou salva. Eu tenho persistence também, que é muito importante, que vai importar aí as anotações necessárias, né? Então, todas as anotações do JPA ali que eu defino, os arrobas, né, que eu tenho ali. Então, ele vai me permitir que eu faça isso, que eu utilize as anotações, facilitando a interação com o meu banco. Como um dos atributos que eu vou ter aqui vai ser data, e aqui vai ser data, né? Então, aqui eu preciso também importar a classe que permite que eu trabalhe, então, com datas aqui dentro do meu banco, tá? E aí, eu sigo, então, aqui para a criação da minha classe, então, aqui, aluno, tá? Bom, eu estou definindo já aqui uma anotação, ou seja, eu estou dizendo aqui para a minha aplicação, olha, para o meu JPA, né, ali usando o Hibernate. Olha, essa classe que eu vou implementar agora, ela vai ser uma entidade no meu banco. Então, antes de definir ela, eu preciso colocar aqui @entity, tá? Ele vai implementar aqui o serializable, tá? Que a gente tinha definido anteriormente. E aí, eu continuo aqui, então, tá? Com toda essa minha parte. Então, eu vou definir aqui uma versão única para essa classe, né? Isso é muito útil durante a serialização para garantir a compatibilidade de versões diferentes da classe. Né? E aí eu estou definindo, então, aqui, basicamente, que essa minha classe aluno, né? É uma entidade JPA e ela vai ser mapeada ali no meu banco.
Bom, uma vez que ela vai ser mapeada, todos os meus atributos agora que eu for definir, ele vai precisar também ser mapeado. Eu preciso definir quais que são as especificações desses atributos, tá? Então aqui, primeiro, né, o primeiro atributo que eu tenho aqui, por exemplo, é o ID. Eu estou colocando aqui, olha, esse ID, atributo que se chama ID, ele vai ser o identificador, ou seja, vai ser uma primary key no meu banco, tá? E aí, logo depois eu coloco aqui, olha, então ele vai ser essa primary key, eu vou colocar aqui também, tá, que ele vai, que o valor gerado por ele, né, será gerado automaticamente pelo banco de dados, tá. Por isso eu coloco aqui, né, que a estratégia da geração dessa tipagem, né, vai ser autoincremento, tá. A partir então dessa anotação então, generate type e ident, certo? A próxima coluna agora vai ser o nome, tá. Aí o nome, tá, a única especificação que eu tenho aqui, que ele não pode ser nulo, então eu uso esse arroba. Posteriormente, eu tenho a data de nascimento, que também ela não pode ser nula, tá, aqui dentro. Então aqui a data de nascimento, tá, ela será tratada como uma data no banco de apenas data, né, sem hora no banco de dados, certo? E eu estou definindo que o campo, então, nascimento não pode ser nulo, certo? E aí depois eu tenho o campo e-mail. O campo e-mail, além dele não poder ser nulo, a gente vai ver aqui que ele não pode também ser repetível, né? Não pode ser outro campo de e-mail igual no meu registro, tá? Então aqui eu passo o que basicamente? Quais são as constraints a partir dessas anotações que o JPA me permite fazer, tá? E aí, então, eu vou construir, então, meus construtores do meu objeto, e aqui segue normal em Java, tá? Em orientação a objetos. E aqui, né, eu coloco aqui o override, né, para que eu possa retornar, então, esse objeto que eu criei, tá? Com o aluno, ID, data do nascimento, e-mail. Então, criei um objeto e somente a partir dessas anotações aqui, eu já vou ter todas as minhas classes criadas, tá? A gente já vai executar daqui a pouco isso, vamos só entender aqui a parte do outros, da outra aplicação aqui, que é a parte do programa, que é onde está a minha main, tá? Bom, aqui também eu tô aqui fazendo importação, tá? Lá no aluno, vocês viram que eu coloquei a importação do persistence ponto asterisco para importar tudo aqui do persistence, tá? Aqui eu não fiz isso, justamente para mostrar que eu não preciso importar tudo, né? Só que eu for estar utilizando, tá? Então aqui eu fiz aqui a importação de algumas classes que são necessárias aqui da minha persistência, o resto aqui segue igual, tá? O que eu tinha, mas às vezes eu prefiro colocar o asterisco aqui para facilitar. Bom, e aqui dentro da main agora, tá? Numa main normal, eu iria agora criar, né, os objetos, então, desse aluno, né, chamando aí chamando os métodos, né, construtores da minha classe aluno, certo? Bom, agora eu vou ter o quê? Tá? Eu tenho aqui, tá? Além da, eu tenho aqui a minha main, eu tenho aqui dois métodos que eu vou trabalhar aqui junto. Então vamos ver aqui a parte aqui, então, inicial da minha main. Bom, eu estou criando aqui, né, a persistência, então, aqui que eu tinha definido. Estou definindo aqui qual que é o nome dessa minha persistência, tá? Lembra que eu defini o nome lá no arquivo de persistência? É esse mesmo nome que eu preciso definir aqui. Eu falei que eu coloquei mesmo o nome do meu banco para facilitar aqui e eu às vezes não confundi. Poxa, qual que era o nome da minha persistência? Qual que era o nome do meu banco? Tá? Coloquei eles com nome igual. E aí eu vou formatar aqui a data, e aí eu vou fazer o que? A inserção desses alunos aqui dentro do meu banco, tá? Só que agora veja, né, que quando eu for fazer essa inserção,
eu vou passar o que aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui o bloco try catch para tratar aqui algumas exceções que podem ocorrer durante a execução do código. E aí, vou inserir aqui os alunos de forma individual, né, com a sua própria transação, tá? E aí, eu vou passar aqui cada aluno, eu vou converter essa data, tá? Esse sdf.parse para poder converter essa data no formato data. E aí, eu vou passar aqui os demais alunos, certo? Normalmente. Vou fazer isso e depois que eu fizer todas essas inserções, eu vou conseguir, tá? Então, fiz as inserções, eu chamei aqui o insere aluno, tá? Então, vamos ver aqui o que faz insere aluno. Ele vai receber, então, primeiro, qual que é a minha Entity Manager, né? Por isso que eu passo ele aqui. Eu preciso passar ele porque é por meio dele, tá, pessoal, que eu consigo criar um gerenciador de entidades, né? Ele que é responsável por interagir com o meu banco. Então, toda operação que eu fizer, ele precisa ali estar junto, tá? Então, por isso que eu passo ele aqui como parâmetro também. E aí, eu passo ele como parâmetro, passo as informações do meu banco. E aí, a hora que eu chamo, então, esse método recebe como parâmetro, então, esse Entity Manager, tá? Esse objeto. E as demais informações aqui do meu aluno. E aí, eu vou criar aqui um objeto. Vou iniciar minha transação. Veja que eu estou fazendo aqui estou usando o gerenciamento de transações aqui para cada inserção. Então, estou usando aqui o begin. Só que eu não estou usando o begin no SQL, estou usando ele a partir desse objeto, né, do Entity Manager aqui, certo? E aí eu vou criar esse objeto. E agora, eu não preciso mais ficar copiando tudo que eu faço no objeto, né, de forma manual. Eu só venho aqui, ó, e coloco, olha, persista, né, dentro do meu banco ali, né, esse objeto aluno. Ele vai criar esse novo objeto, tá? Ou seja, um novo registro na minha tabela aluno com esses dados. E aí eu faço commit, e aí eu dou um system out aqui só para falar que o aluno foi inserido, certo? E aqui são os catches, tá? Então, caso dê alguma coisa errada, tá? Durante essa transação, eu vou fazer um rollback, tá? Vou dizer, por exemplo, o aluno já existe, né, com e-mail, tá? Então, se ele violar alguma restrição aqui, tá? Eu vou fazer isso, tá? Então, aqui no catch vai ser em relação ao tratamento de exceções aí dessa transação que eu estou fazendo, tá? E se der qualquer outro erro que não seja, né, uma violação da restrição, e aí ele vai mostrar que então, né, se for um erro aqui então, né, em relação a uma violação dessa constraint ou a exceção, né, gerada aqui, então eu consigo fazer aqui o rollback normalmente, tá? Se for qualquer outro erro, eu faço o rollback, mas aí eu não sei que erro que é, então vou colocar que foi um erro inesperado, tá? Ao inserir o aluno. Certo? Então eu faço então essa persistência a partir disso. Depois que eu inserir, eu posso buscar. Aí eu posso fazer os SQL se eu quiser, tá? Aqui é só um exemplo de eu buscando, né, o aluno por algum termo. Aqui eu já especifiquei o termo, mas a gente poderia ler esse termo também, né, de uma entrada do usuário. Aqui eu especifiquei já por questão de simplicidade mesmo desse exemplo, tá? E aí eu consigo fazer minhas buscas. Então aqui é um exemplo, né, das minhas buscas que eu posso fazer, tá? Aqui dentro. Aqui dentro da minha busca, tá? Eu vou criar então uma consulta aqui, né? Usando o JPQL, né? Para buscar alunos cujo nome contém o nome ali, contém o termo ali Silva, tá? E aí eu faço tudo isso. E aí eu vou definir um parâmetro da consulta, né? Antes, depois do termo, para permitir essa busca parcial. Então, aqui é o SQL, como a gente já vem vendo, tá? Eu executo a consulta e eu obtenho os resultados a partir de uma lista, certo? E aí eu vou exibir esses resultados, então, aqui. Então, enquanto não for
vazio, né, não for aqui vazio, ele vai aqui mostrar os alunos que foram encontrados. E aí para cada aluno ele vai imprimir aqui qual que é esse aluno, tá, qual que é o quais são as informações dele. E aí se não, né, ele vai falar que nenhum aluno ali foi encontrado, caso ele retorne, né, não retorne nenhum registro. E aí eu faço commit, né, se algo der errado eu faço aqui um rollback, e se der um erro aqui eu falo que deu um erro para buscar os alunos com esse termo e eu mostro a mensagem desse erro, tá. Então basicamente é isso. Então vou mostrar aqui para vocês, então, a execução dessa aplicação, certo. Então eu vou rodar aqui ela primeiro. Eu vou compartilhar agora junto com o meu banco, certo. Primeiro eu vou executar aqui então toda a minha aplicação, vou clicar aqui Start Debugging. Então veja, eu vou mostrar para vocês primeiro esse banco que ele está aqui, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui ele, e antes de eu mostrar ele aqui, eu vou vir aqui, vou vir Select from aluno. E aí eu coloco aqui então quem que são esses alunos que eu estou inserindo, tá. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no meu código e vou só, alterar aqui o nome de alguns alunos, tá. Em vez de eu inserir todos esses, eu vou inserir apenas 2. Fazer aqui uma modificação. Vou inserir 2 e para cada um desses alunos eu vou mudar o nome. Agora eu vou colocar, por exemplo, Stacy e vou colocar outra chamada Janaína. Essa vai ser Stacy, Janaína, e vou deixar outros dados iguais aqui, tá. Passei. Então a gente está vendo aqui que no meu banco não tem essas informações, certo? Ele não tem essas informações, eu vou vir aqui então e vou vir aqui em Run. Então agora eu vou fazer de novo. Ó, agora ele inseriu o Stacy e Janaína e eu não precisei fazer nada, pessoal, em relação a ter que inserir esses dados manualmente ali via JDBC no meu código, como a gente fez no primeiro exemplo, tá. Então isso facilita bastante esse meu gerenciamento. E podem ver que se eu não tivesse essa tabela aluno, eu vou excluir ela, tá. Ó, vou excluir essa tabela aluno. Então excluí ela, vou até fechar aqui, tá. Ó, ela não existe mais aqui, ó, vou dar um refresh, ela não está mais existindo aqui. Eu vou abrir aqui minha Kelly novamente. Tá? E aí agora, eu vou executar esse código de novo. E aí vocês vão ver o que ele faz, então, quando uma tabela não existe aqui dentro. Tá? Então criei minha classe alunos, eu tinha falado que eu queria que criasse uma entidade com aquela classe. E lá na minha persistência, eu coloquei lá o modo update, lembra? O update ele atualiza os dados, mas quando essa tabela não existe, ele faz a criação desse dado. Então ele criou agora o aluno. Eu já tinha excluído o outro, e agora se eu colocar um select from alunos, ele vai então agora mostrar então os meus dados, tá? É aluno. Não é alunos. É porque a classe é aluno, ele me manda aqui com o mesmo nome da minha classe. Tá? Então aqui ele colocou o Stacy e a Janaína. Então vejo que isso facilita bastante, então, essa minha gestão. Bom, então a partir das anotações a gente viu que a gente consegue então definir várias, configurações, né, definições para eu poder fazer esse mapeamento então, né, entre os objetos que estão sendo gerados para as minhas entidades que serão criadas no meu banco ou atualizadas, certo? Bom, pessoal, aqui estão algumas referências e caso
vocês queiram ler para se aprofundar. E também, além das referências, eu recomendo fortemente que vocês acessem o Padlet da turma, para que vocês vejam materiais de apoio em relação à configuração das ferramentas e vocês conseguirem executar, né, todas as queries, né, que a gente vem fazendo, todos os exemplos práticos também, para que a compreensão de vocês seja mais profunda, certo? Um abraço e até a próxima aula.